Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Um dos assuntos principais da primeira carta de João é o combate ao pecado. E ele diz assim no capítulo 3, versos 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Há duas informações aqui que eu quero destacar. A primeira é a definição que há de pecado. Todo aquele que transgredir a lei comete pecado, porque pecado é transgressão da lei de Deus. Na verdade, este é um conceito bem usual, bem comum para o pecado. É a única definição de pecado na Bíblia, embora a palavra pecado por si só já se defina. Ela tem muitos significados, a palavra ela até aparece de várias formas, tanto no Velho como no Novo Testamento, mas a mais comum seria errar o alvo, ou seja, não andar em conformidade à lei de Deus, os mandamentos de Deus, ou desobedecer a Deus, como nós costumamos pensar. Portanto, João está certo ao definir pecado é transgressão da lei. De uma maneira mais técnica, transgressão da lei é um crime. Portanto, o pecado é crime contra Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós cometemos um crime contra Deus. Mas não devemos entender o pecado apenas como quebra da lei. Nós devemos ir mais fundo, porque a quebra da lei pode não impactar tanto a nossa vida com Deus. Vou dar um exemplo simples aqui. Você atravessa um farol vermelho, você está quebrando uma lei. Mas isso pode ficar simplesmente numa história e não impactar nada na sua vida. O pecado não é apenas uma quebra da lei com Deus. O pecado vai além disso. Isaías capítulo 59 diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, a ponto de Deus não ouvir a nossa oração. Portanto, pecado não é apenas quebra da lei, mas pecado também é quebra de relacionamento com Deus. Nós estamos entristecendo a Deus com o pecado, não estamos apenas desobedecendo a Deus. Uma outra informação que o texto dá pra gente, no verso 6, ele coloca: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Embora a palavra possa ser traduzida por pecar, a ideia simples é a seguinte: quem nasceu de Deus, quem aceitou a Jesus, não vive na prática do pecado. Pode pecar, somos pecadores. Ele já falou isso no primeiro capítulo, falando que nós pecamos e se nós falarmos que não somos pecadores, somos mentirosos. Então, nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais debaixo do jugo de Satanás e do pecado. Eu vou dar um exemplo claro para você. Há uma diferença entre eu falar eu fui à churrascaria ou eu vivo indo à churrascaria. Assim com relação ao pecado. Eu sou pecador ou eu vivo cometendo pecado. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Esse é um grande desafio para a gente. Sabe por quê? Verso 5 diz: ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Aquele que é de Deus, aquele que é de Cristo Jesus, que é perfeito, santo, não vive na prática do pecado, porque ele santifica as nossas vidas e nos dá o caminho e a direção para não andarmos na trilha do pecado. Que Deus nos abençoe, nos livre do mal, nos afaste do pecado e também não nos deixe entristecer o coração de Deus com as nossas práticas pecaminosas. Que Deus nos dê santidade e a oportunidade de viver neste caminho. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos perdoa de todo o pecado, mas também nos dá força para vencermos o mal, a tentação que há ao nosso redor e há dentro de nós também. Nos ajude, Pai, a sermos santos como o Senhor é santo, a sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. Nos dê a graça de não viver na prática do pecado, a detestar o mal, odiar o pecado e amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ajude a viver em santidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe conosco nas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal do YouTube
Igreja Presbiteriana de Utinga.